A verdade escondida acerca do rei Salomão. Salomão foi um rei amado, no entanto, sua história esconde algumas partes desagradáveis. A Bíblia, um livro completo e imparcial, não se esforça para mascarar as imperfeições dos nossos heróis da fé. Quando pensamos nos reis da Bíblia que são lembrados com carinho, é difícil não incluir Salomão. Ele será sempre lembrado como um rei que amava profundamente a Deus, demonstrando esse amor ao oferecer 1000 holocaustos. Salomão buscou sabedoria e destacou-se com uma compreensão extraordinária que resultou na cessação de conflitos, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 a 14. Ele expressou seu amor pelo Senhor ao seguir as orientações de seu pai, Davi, além de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos locais sagrados. Salomão até desafiou a tradição ao realizar sacrifícios no lugar mais sagrado e crucial. Lá, no altar de Gibeão, ele apresentou 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e ofereceu conceder-lhe qualquer desejo. Salomão expressou sua gratidão, reconhecendo a bondade de Deus para com seu pai, Davi, por causa da fidelidade e retidão deste último. Ele também notou como Deus continuou essa generosidade ao conceder a ele, Salomão, a oportunidade de reinar em lugar de seu pai. No entanto, Salomão demonstrou humildade ao admitir que, embora estivesse agora no trono, ele se via como uma criança pequena, inexperiente e incapaz de liderar um povo tão vasto, escolhido por Deus. Ele implorou por um coração compreensivo, capaz de discernir o certo do errado, para governar esse grande povo com sabedoria. A oração de Salomão deixou o Senhor satisfeito, pois Salomão não pediu riquezas, longevidade ou a derrota de seus inimigos. Em vez disso, ele ansiava por discernimento para administrar a justiça, e Deus prometeu atender a esse pedido. Ele concederia a Salomão um coração sábio e perspicaz, tornando-o único no passado e no futuro. Além disso, Deus decidiu recompensá-lo com riqueza e honra, garantindo que durante sua vida nenhum outro rei fosse igual a ele. A condição para essa bênção era que Salomão obedecesse aos decretos e mandamentos divinos, à semelhança de seu pai Davi, e, em troca, receberia uma longa vida. Salomão se tornou renomado por sua sabedoria e conhecimento, o que o levou a escrever alguns dos livros mais célebres da Bíblia, incluindo Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios, todos ricos em sabedoria e profundidade. Nesses escritos, Salomão compartilhou uma riqueza de palavras sábias, citações inspiradoras, canções melódicas e provérbios que continuam a ressoar com profundidade, até mesmo nos dias de hoje. Um exemplo notável dessa pérola de sabedoria pode ser encontrado em Provérbios, capítulo 5, versículos 1 e 2, onde ele instrui seu filho a prestar atenção à sua sabedoria, inclinar os ouvidos para discernimento e guardar zelosamente as preciosas lições. Outro trecho marcante é Provérbios, capítulo 9, versículo 10, onde Salomão enfatiza que o temor do Senhor é o alicerce da sabedoria e o conhecimento do santo é o verdadeiro entendimento. Essas palavras que ele deixou para a posteridade continuam a iluminar o caminho da sabedoria e esclarecimento como visto em Eclesiastes. No capítulo 3, versículos 1 e 11, Salomão nos ensina que tudo tem o seu momento apropriado e que há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Ele reconhece a perfeição na ordem do tempo estabelecida por Deus e que a eternidade reside no coração humano, mas que ninguém pode compreender completamente as obras de Deus, desde o começo até o fim. Salomão era um homem notável por sua sabedoria, e essa qualidade o tornava acessível e amado por muitas pessoas, tanto próximas quanto distantes, que vinham em busca de sua sabedoria, riqueza ou conselhos, como é descrito no livro de 1 Reis. No livro de 1 Reis, no capítulo 10, versículos 1 a 18, uma notável visita da rainha de Sabá a Salomão é descrita. A fama de Salomão e sua relação com o Senhor eram tão grandiosas que chegaram aos ouvidos da rainha de Sabá, despertando sua curiosidade. Ela decidiu viajar até Jerusalém com uma grande caravana de camelos carregados de especiarias, quantidades significativas de ouro e pedras preciosas, com o propósito de testar a sabedoria de Salomão e explorar as histórias que ouvira sobre ele. Ao encontrar-se com Salomão, a rainha de Sabá trouxe consigo uma série de perguntas desafiadoras, mas Salomão demonstrou sua notável sabedoria ao responder a todas elas de maneira satisfatória. Nenhuma pergunta se mostrou excessivamente difícil para o rei explicar. Ao testemunhar a sabedoria de Salomão, o esplendor de seu palácio
A abundância de sua mesa, a magnificência de seus oficiais, a cortesia de seus servos, suas vestimentas, os cerimoniais ao redor da mesa e os rituais de adoração no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou profundamente impressionada. Ela então compartilhou com o rei que as histórias sobre suas proezas e sabedoria, que havia ouvido em seu próprio país, eram verdadeiras. No entanto, ela confessou que não acreditava totalmente até ver com seus próprios olhos. O que presenciou ultrapassou de longe o que lhe haviam contado. Ela reconheceu que a felicidade do povo de Salomão e de seus oficiais era inegável, pois sempre estavam próximos para receber seus conselhos sábios. Em um gesto de apreço, a rainha de Sabá presenteou Salomão com 120 talentos de ouro, bem como generosas quantidades de especiarias e pedras preciosas. Essa dádiva era notável, já que nunca antes tantas especiarias foram apresentadas a alguém como as que a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Os navios de Irã trouxeram valioso ouro de Ofir, bem como abundantes carregamentos de madeira de aloe, ou aloés, de mogi e pedras preciosas. Salomão, com sabedoria e visão, utilizou a madeira de aloe de mogi para construir suportes essenciais para o templo do Senhor e o palácio real. Além disso, ele encomendou a construção de harpas e alaúdes para músicos, tornando-se uma época sem precedentes de importação de madeira de aloés. O rei Salomão demonstrou grande generosidade ao satisfazer todos os desejos e pedidos da rainha de Sabá, indo além do que já havia dado de sua riqueza real. Depois desse encontro notável, a rainha de Sabá retornou com sua comitiva para seu próprio país, impressionada com a grandeza e generosidade de Salomão. Anualmente, Salomão recebia uma impressionante quantidade de ouro, somando 666 talentos, sem incluir as receitas provenientes de mercadores, comerciantes, reis árabes e governantes de territórios sob sua influência. Com essa riqueza, Salomão empreendeu projetos grandiosos. Ele ordenou a confecção de 200 grandes escudos de ouro maciço, cada um contendo 600 talentos de ouro. Adicionalmente, foram produzidos 300 pequenos escudos de ouro maciço, pesando 3 quilogramas cada um. Esses escudos foram dispostos no Palácio da Floresta do Líbano. Salomão também encomendou a criação de um majestoso trono, adornado com marfim e coberto de ouro fino. No entanto, a história de Salomão não está isenta de controvérsias, como seu casamento com 700 mulheres e a presença de 300 concubinas, o que levou a algumas questões e desafios, conforme relatado no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. Apesar de sua notável sabedoria, Salomão se deixou seduzir pelo amor a muitas mulheres estrangeiras, incluindo a filha do faraó e mulheres de várias nações que o Senhor havia proibido aos israelitas de se unirem em casamento. Essas uniões levaram à adoração de outros deuses, em desobediência ao Senhor. Salomão chegou a ter 700 esposas reais e 300 concubinas. O coração de Salomão, outrora inteiramente dedicado ao Senhor, agora se dividiu, seguindo as deusas Astarote dos Sidônios e o detestável deus Moloque dos Amonitas. Essas ações de Salomão foram vistas como mal aos olhos do Senhor, e ele não se manteve totalmente fiel ao Senhor, como seu pai Davi tinha sido. Esse desvio ocorreu em um monte a leste de Jerusalém. Salomão, apesar de sua sabedoria, cometeu um erro grave. Ele construiu lugares altos para adorar divindades abomináveis, como a divindade de Moabe e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios a esses deuses, o que indignou o Senhor. O Senhor, que apareceu a Salomão 2 vezes, ficou irado com ele por se afastar do Deus de Israel. Embora o Senhor tivesse claramente proibido Salomão de seguir outros deuses, ele não obedeceu. Em consequência, o Senhor informou a Salomão que tiraria o reino de suas mãos, mas não durante sua vida, em consideração ao amor por Davi, seu pai. O reino seria dividido, mas uma tribo seria preservada, em honra a Davi e a cidade de Jerusalém, escolhida por Deus. Essa versão apresenta um texto mais claro e estruturado, destacando os eventos e a consequência da queda espiritual de Salomão. A luxúria, a fraqueza e a falta de disciplina de Salomão em relação às suas relações com mulheres levaram ao afastamento de Deus, resultando na perda de quase tudo o que possuía, conforme descrito no primeiro livro de Reis. Nessa época, Jeroboão era um homem de destaque, e Salomão reconheceu sua habilidade.
colocando-o no comando de toda a força de trabalho das tribos de José. Enquanto Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aías, de Silo, o encontrou no caminho, vestindo um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo, e o profeta rasgou o manto novo em 12 pedaços. Em seguida, disse a Jeroboão para pegar 10 pedaços, explicando que o Senhor, o Deus de Israel, tiraria o reino das mãos de Salomão e daria a Jeroboão 10 tribos. No entanto, por amor a Davi, seu servo, e em consideração a Jerusalém, a cidade escolhida entre todas as tribos de Israel, uma tribo seria deixada para o filho de Salomão. Em troca de uma lâmpada contínua diante de mim em Jerusalém, a cidade que selecionei para carregar o meu nome, Salomão não manteve uma vida de obediência a mim, negligenciando os caminhos corretos e desconsiderando os meus decretos e leis, ao contrário de Davi, pai de Salomão. Esta versão oferece uma narrativa mais clara e fluida do texto, destacando as promessas, desafios e reflexões espirituais relacionadas à história de Salomão e Jeroboão. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo inspirador, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos e familiares para espalhar a inspiração. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para receber atualizações sempre que postarmos novos vídeos. E por último, compartilhe seus pensamentos e comentários conosco. Estamos ansiosos para ouvir o que você pensa, e Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.